identificar. Quais são as suas crenças limitantes, quais são os seus pensamentos, quais são as suas reações diante da vida. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu falo para vocês que eu tenho a honra poder fazer parte, para mim é uma honra, porque aqui eu recebo não só escritores da nossa editora, da editora Chave Mestra, mas eu recebo aqui pessoas com muito conteúdo, com histórias de vivências pessoais e também histórias de vivências acadêmicas, a clínica, pessoas que estão ali dia a dia em seus consultórios, em seus diversos aspectos escritórios, porque a gente não está falando aqui só de doutores, de médicos, a gente não está falando aqui só também de psicólogos, terapeutas, a gente trata aqui na editora Chave Mestra e no nosso podcast com diversos escritores de diversas áreas. Hoje, em específico, é um assunto que eu gosto bastante, vocês sabem aqui, vocês que acompanham o nosso podcast, que é deste olhar para a nossa saúde mental em especial, as nossas emoções. Eu amo este assunto e hoje eu tenho a honra de estar com 3 mulheres aqui que eu já vou fazer aqui a minha sessão. Eu falo aqui que eu já faço o conteúdo, já tirando todas as minhas dúvidas. Mas vamos deixar a brincadeira de lado e vamos levar a sério isso aqui, porque é um assunto sério e esse livro está lindo. É o nosso bebê, acabou de sair. Hoje tem lançamento desse livro incrível, Um Olhar para a Saúde Mental. Caminhos para uma vida equilibrada. Eu sei que você pode estar por aí pensando que uma vida equilibrada, tem muita gente falando sobre isso, muitos especialistas, mas realmente a vida é leve, a gente só precisa encontrar o caminho. E para encontrar o caminho, você precisa de um especialista. Porque se você não conseguiu encontrar até agora sozinho, é porque você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que tenha essa condição de te levar por esse caminho. E quem vai levar a gente para esse caminho hoje aqui na minha mesa de podcast são 3 queridas autoras, 3 queridas escritoras deste livro. Comigo aqui por ordem, eu recebo a doutora Érica Grangeiro. Tudo bom, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui, Débora. Eu que agradeço. Eu também tenho aqui comigo na mesa Irene Ribeiro. Tudo bom? Tudo bem, Débora, um prazer enorme estar novamente aqui contigo. Eu que agradeço. E ao meu lado, Fabiana Andrade. Tudo bom, Fabiana? Tudo bem. Um Gratidão. prazer receber vocês 3 aqui. Deixa eu já ajeitar meu microfone aqui. Um prazer recebê-las, porque a gente vai tratar desse assunto num geral. Eu vou falar de cada capítulo, mas eu quero falar de um modo geral mesmo, que é sobre a saúde mental. Doutora, preciso começar com a doutora Érica Grangeiro, porque é a nossa neurocientista, além da nossa escritora neurocientista, mas também fala tudo que a doutora tem, não só formação, mas todos os trabalhos, as frentes de trabalho, doutora. Sim. O meu trabalho, eu sou professora universitária, sou mentora e palestrante internacional. Neste capítulo que eu escrevi especificamente, eu falei sobre a respiração, né, na gestão das emoções. E eu, durante o meu mestrado e o meu doutorado, eu estudei as áreas do sistema nervoso central envolvidas tanto no controle da respiração e na gestão das emoções, como raiva, medo, os botões de disparo, né, das emoções. E falando sobre medo, Fabiana, Débora, Isso. você sabia que saiu uma pesquisa recente onde 61% dos brasileiros declaram que estão com medo do futuro, se sentem desanimados e inseguros? Olha só. E quando é na parte de qualidade de vida, um estudo global mostrou que apenas 34% dos brasileiros declaram que têm uma boa qualidade de vida. E quando você vai ver mais especificamente o porquê dessa falta de qualidade de vida, olha isso, é assustador. Em todas as classes, de baixa renda até alta renda, a preocupação é a falta de dinheiro. Você acredita? E eles alinham isso. E isso tem muito a ver com também as crenças limitantes, traumas emocionais e feridas emocionais desde a infância.
Então, isso é muito caro para mim. Então, eu sou professora universitária, né? Eu já fui professora na disciplina de bases biológicas da psicologia, né? Ministro palestras, sou mentora e eu tenho uma preocupação muito grande, né? Porque o Brasil, ele está no topo da América Latina com o uso de antidepressivos e ansiolíticos. E a gente tem visto que só essa abordagem farmacológica, ela não tem dado conta, né? E eu tenho trabalhado nessa tríade de corpo, alma e espírito. Ótimo. Doutora, é um assunto importantíssimo tratarmos, né? E quando a gente fala, o capítulo, inclusive, da doutora é o papel da respiração para o equilíbrio emocional, que é o capítulo 8 do nosso livro. E quando a gente fala de respiração, muitas vezes as pessoas acham que é algo muito pequeno, só que elas não conseguem fazer. Então, eu quero que depois a gente trate sobre esse assunto mais detalhado aqui no capítulo, a gente entre nisso, porque é muito simples a gente falar isso, de que a respiração é simples, mas você tem conseguido se policiar? Por que você não faz? Por que você não trata isso? Então, nas pequenas coisas, porque às vezes as pessoas estão tratando tudo como mágica, né? E as pequenas coisas, elas não estão fazendo. Então, o mundo hoje, ele está realmente muito acima. Inclusive, é a nossa contracapa. A gente está falando aqui, ó, em um mundo cada vez mais acelerado, caótico e exigente, cuidar da saúde mental deixou de ser uma escolha e tornou-se uma necessidade vital. Então, são pequenas coisas e que realmente tem aqui que você precisa já ter esse olhar já há muito tempo. Mas antes, eu quero passar ali com a Irene Ribeiro. A Irene, que é nossa escritora, é psicanalista e também vai falar tudo que é à frente do trabalho que ela faz. E o capítulo que fala de gratidão, Irene. Eu gostei bastante, porque tem gente confundindo gratidão, achando que é só falar palavras bonitas. Não é só isso, não. A gente tá falando mais uma vez aqui de coisas tão pequenas, né? Que pra gente é tão pequeno e comum e que tá sendo deixado de lado. E um deles é a gratidão. Gratidão, um hábito para o bem-estar mental, que é o capítulo 17 da Irene. Fala um pouquinho, Irene, sobre todo o trabalho que você faz e por que escolheu gratidão. Então, como você disse, né, eu sou psicanalista também, numeróloga e também trabalho com leitura de registro acásticos. Venho aí numa transição de carreira, né, há 1 ano e pouco. Eu era, né, da área do direito. Mas este capítulo em especial tem muito a ver com desde a minha infância. Eu pratico gratidão, venho estudando gratidão há uns 3, 4 anos, assim, mais assiduamente. Mas eu percebi que realmente, como diz o tema, ele é um dos caminhos à prática da gratidão. E a gratidão não significa dizer muito obrigado, ou ser educado, ou agradecer, eu sou grato pelo que você fez ou pelo que você disse. Gratidão é mais a fundo. Gratidão é um hábito que te leva à cura de muitas questões emocionais. E que você passou, desculpa, acabei de cortar, mas que você com certeza passou por isso também para chegar aqui, né? E através da minha experiência, eu posso falar com propriedade, porque vamos dizer assim, eu valido a técnica, né, da prática. E vamos para a Fabiana que está aqui com a gente, Fabiana Andrade. Ela que também é nossa escritora, psicóloga. Fala um pouquinho também, Fabiana, dos teus trabalhos que você tem realizado e por que escolheu este capítulo. Deixa eu ler aqui o nome do seu capítulo. Resiliência emocional, a arte de recomeçar, que também é muito bom. Todos os capítulos, gente, são bons, mas é muito gostoso a gente falar sobre isso. Só que também é gostoso, mas é delicado. Nem todo mundo quer passar por isso, né? Isso mesmo. E recomeçar para muitas pessoas, né, é muito desafiador. Várias vezes na minha vida eu recomecei, né? A minha formação é na psicologia. Há 20 anos, né, eu tenho uma prática clínica de psicologia nos consultórios, mas sempre trabalhando com comunidade ou na área educacional, né? Enquanto docente, né, de cursos universitários, mas atualmente eu me dedico mais no trabalho das emoções, né? Então, é um dos cargos-chefes, né? Eu lembrei aqui da nossa colega falando, né, sobre a questão do medo, né? Então, chegam muito, enquanto demandas, né, em consultório, a questão dos medos, né, das inseguranças e principalmente a não aceitação, né, de si mesmo, né, dentro das suas próprias dificuldades e limitações. E é tudo isso que faz com que a gente, às vezes, não
aproveite plenamente todas as nossas reservas de grandes potências que nós carregamos, né? E aí tem tudo a ver com a nossa resiliência, né? Que é essa capacidade de estar sempre superando, né? E essas emoções, quando elas não estão bem equilibradas, com certeza acaba afetando, né, esses recomeços da vida. Então, dentro dos recomeços estão aí, né, as terapias integrativas, né, onde eu me debruço, a própria antropologia, fazendo alguns trabalhos, né, em comunidades, em culturas, o ambiente da pesquisa. Então, sempre que eu posso, estou aí, transitando, né, nos cursos, nas palestras, nos treinamentos, né, sempre Ótimo. com a inteligência emocional também. Ótimo, que são assuntos importantes para tratar. Doutora Érica, queria que a gente voltasse lá para a respiração e Sim. entender por que escolheu esse tema. Quando recebeu o convite, eu sei que, como a doutora já fala muito, já palestra, já está na área da educação, eu acredito que tinham diversos temas. Sim. E como que foi para escolher esse tema em específico? Porque eu trabalhei, né, durante todo o meu mestrado, doutorado e no meu pós-doutorado com áreas do sistema nervoso central envolvidas com controle respiratório. E especificamente no meu pós-doutorado, né, trabalhando com neurociência e comportamento, eu fui observar então que, por exemplo, transtornos como depressão, ansiedade, transtornos do pânico ativam áreas, por exemplo, do sistema límbico, que são áreas ali envolvidas com a gestão das emoções. E, por exemplo, a amígdala central, que é uma área específica do botão de disparo das emoções, por exemplo, uma pessoa que ela passou por uma ferida emocional, um trauma emocional enquanto criança, né? Ela passou por um ciclo tóxico, abusivo, né? Ou ela ouviu palavras de desmerecimento, ela fica com uma ferida emocional, ela tem um circuito ativado ali na amígdala central, que é o botão de disparo das emoções. E a amígdala central envia informações inibitórias para os neurônios respiratórios. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma ferida emocional, que às vezes ela nem lembra, né? Então, ela vive num cativeiro, ela tem cativeiros emocionais, ela já tem uma alteração do padrão dos neurônios respiratórios. Você já viu, às vezes, quando você está preocupado com alguma coisa, você para de respirar, você prende a respiração? Tá? Então, a alteração do padrão respiratório predispõe a doenças como hipertensão arterial, infarto, outras doenças, por exemplo, como epilepsia, né? Então, Alzheimer. Então, assim, o padrão respiratório é extremamente importante. E quando a gente fala de feridas emocionais, cárceres mentais, todos nós, se a gente for refletir, né, qual que é o teu cárcere mental? Qual que é o medo que te impede de prosseguir? E aí, por exemplo, tem estudos mostrando que filhos, crianças e adolescentes que passaram por situações que viveram de pobreza, onde os pais ou faliram, essas pessoas, quando adultas, elas ficam aprisionadas pelo medo. O medo, ele é muito importante. O medo, ele é uma emoção que nos trouxe ao longo das gerações, né? Então, a gente tem que ter medo, a gente tem que ter cuidado. Mas existe um medo que aprisiona. E o medo, ele ativa, eu falo até no meu capítulo, sobre você vive num estado de luta e fuga. Você ativa um eixo que chama eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, você vive num estado de luta e fuga, né? E esse estado, ele aprisiona também a sua respiração. E trabalhar técnicas específicas de respiração vai fazer, então, com que você oxigene teu cérebro, mas não é só respirar. Você tem que identificar quais são as suas feridas emocionais, quais são as áreas que estão inibindo. Então, não é só fazer uma prática respiratória. Às vezes você vê, né, então vamos fazer uma respiração. Não é só isso. Você tem que identificar e visitar e ressignificar o seu passado e aonde estão as suas batalhas na mente. Ótimo. Perfeito. E é preciso, é o que a gente está falando aqui, neurociência, a gente está falando aqui de questões que são cérebro, não é só o achismo de, eu não vou ficar assim, não é, doutora? Isso. Porque tem pessoas que acreditam nisso. Não, eu acho que eu estou assim. Não, é questão de estudo, é questão de ciência. Isso, e aí até é muito importante a neurociência estar dentro disso, porque muitas pessoas sofrem com a saúde mental, mas elas não falam por medo de serem julgadas. Porque aquela coisa do estigma, porque homem não chora.
Porque você está com depressão, é porque você não tem fé. É porque você é fraco. Mas quando na minha idade, eu fazia muito mais coisas, hoje é moleza. E as pessoas não falam. E o que acontece? As doenças mentais, por exemplo, a depressão, você tem uma alteração na plasticidade neuronal. O que é isso? Você tem uma alteração nas conexões entre os neurônios. Você, por exemplo, pode ter a redução da serotonina. Você pode ter uma redução dos receptores. Então, você tem que entrar com uma abordagem farmacológica, né? Terapia é muito importante, mas isso não é o principal, né? Você tem que fazer uma abordagem para você encontrar a sua homeostase corporal, né? Que é esse equilíbrio interno. Ótimo. E eu quero falar com a Irene também, um pouco do capítulo dela, a Irene que trouxe pra gente sobre gratidão, mas eu quero que você fale também um pouquinho de como foi para você para escrever o livro. Você que já tem um livro com a gente, o teu livro, o outro qual que é? Era sobre histórias memoráveis. Histórias Memoráveis, o pessoas, volume 4. Isso. Como pessoas se tornaram imparáveis. Aí, A gente aqui tentando lembrar do livro, um gente. Não, mas é porque, tá vendo? Já tá indo pro segundo livro, a gente já esquece. Mas as histórias memoráveis também trouxe um pouquinho da tua história em particular, que eu lembro que eu entrevistei, você falou do teu filho, Isso. né? Dessa questão da dependência, de você estar ali, da síndrome do ninho vazio. Isso. E agora você fala de gratidão. Por que que quando você trouxe, você pensou nesse tema? Sei que você trouxe um pouquinho da validade disso, validando isso para as pessoas, mas e para você? Como que entrou isso na tua vida? Como que chegou a esse ponto da gratidão que você entendeu, não, eu preciso realmente fazer isso, e que você trata hoje com as suas pacientes? Vocês falam pacientes, né? Os psicólogos, os psicanalistas. Tá. Ou clientes. Como que foi com as suas clientes, com as pessoas que te procuravam, para chegar nesse ponto de trabalhar a gratidão? Como que eu faço? Eu sei que não é dica prática, né, gente? Que a gente aqui não tá querendo dar dica prática, porque a vida não é tão prática assim, não. Tem que avaliar ali. Mas como que chegar a essa gratidão? Então, eu digo que a gratidão, no outro livro eu já dei uns pitacos, né, da gratidão. Eu acho que toda a minha história tem a ver com gratidão. Eu só descobri que eu já vinha praticando e o porquê que a gente recebe as coisas e em que setores da vida foi desenvolvido em função da gente consciente ser grato, né? Mas a história do livro veio quando eu tive um contato com a Vanessa. Ela me chamou, eu vi alguma coisa dela lá e eu entrei para conversar. Quando eu vi o capítulo ali, gratidão, eu pensei, tem tudo a ver comigo, porque eu já tinha colocado uns videozinhos no meu Instagram falando sobre isso, sobre os benefícios da prática da gratidão para a nossa vida, que validamente, né, a neurociência também tem trabalhado, a doutora também entende melhor do que eu nessa área, mas eu posso falar da questão pessoal. Ótimo. Já veio desde a infância. Né, quando eu descobri que através da minha fé, numa oração que a minha mãe me ensinou, eu agradecia. Muito obrigada por ter dado tudo certo. Quando meu filho nasceu, eu agradecia. Meu Deus, muito obrigado por esse filho perfeito. Todas as noites eu agradecia. E tudo aquilo que eu agradecia era bom. Mas o que me levou mesmo a praticar a gratidão, assim, assíduo, a escrever, foi quando eu comecei a praticar e ver o meu lado financeiro, o meu relacionamento, a partir do momento que eu agradecia, como se eu tivesse recebido aquilo. Entende? Então, você começa a praticar, escrever aquilo, o teu cérebro vai, né, adquirindo aquela concepção e com o tempo você começa a ficar mais positiva, ver o lado positivo da vida e começa a atrair aquele benefício das coisas que você escreve como se já tivesse recebido, e aquilo acontece. Para mim foi assim, eu vejo assim, então eu resolvi ter no meu capítulo, eu conto minhas histórias, como que eu desenvolvi isso e o que eu recebi através da gratidão. Ótimo. E a ciência também, a neurociência está aí explicando sobre a dopamina e a ocitocina, né? Que desenvolve no cérebro também em função da prática da gratidão. Que não é eu dizer muito obrigada, mas é eu realmente sentir a gratidão. Mas com a prática, você começa a escrever o que você teve lá de bom no dia, você começa a ver que você tem muita coisa boa para agradecer.
quanto mais a gente agradece o que a gente tem, mais do mesmo vem pra gente. Então, Eu vou até aproveitar, então, já para jogar. Aproveita que a gente já tem a neurocientista na mesa, da doutora, mas é bem isso, né, doutora? A neuroplasticidade, no sentido de como a doutora estava falando, quando a Irene traz essa questão do posicionamento da gratidão, mesmo por algo que a gente ainda não sente eu não queria agradecer isso porque ainda não está como eu gostaria. Mas aí vem aonde o cérebro, ele lembra daquilo que a gente chama, daquelas pastinhas que o cérebro lembra daquilo que é positivo ou não? Eu tô falando besteira aqui, Não, doutora. na verdade é o seguinte, nós temos um balanço entre a razão e a emoção. A emoção é mais dominada pela amígdala central. Né? Então, assim, até os 25 anos de idade, nós somos, por uma questão biológica de maturidade cerebral, existe uma maior sobreposição da amígdala central, que é o botão de disparo das emoções, com medo, raiva, né, e outros, né, amor, todas as emoções, né, tanto positivas como negativas. E até os 25 anos, o córtex pré-frontal medial, que é essa região anterior aqui do nosso cérebro, que existe uma área específica que só nós, seres humanos, temos, que é a da tomada de decisão. Então, uma pessoa, por exemplo, dominada pela raiva, pelo rancor, pela falta de gratidão, pela reclamação, você tem uma maior predominância da amígdala. E a amígdala manda estímulos inibitórios para o córtex. Então, o que acontece? Você é mais dominado pelas emoções. Aí, quantas vezes você vai tomar uma decisão, você toma pela emoção, aí depois você fala, não, eu não poderia ter feito dessa forma. Então, de uma forma consciente. Agora, é lógico, uma pessoa, por exemplo, é muito lindo isso que você está falando e muito importante sobre a questão da gratidão. E essa consciência. Só que, às vezes, você nasceu em um ambiente onde as pessoas reclamavam. Então, é a questão o cérebro, ele vai aprendendo. Então, são circuitos neuronais. Então, você está em um ambiente que sempre você reclama, então você faz de forma automática. E aí, o que acontece? Nem sempre uma pessoa vai conseguir ser grato. Porque aí tem os gatilhos, né? E vai ser, por exemplo, acontece algo e ativa gatilhos de feridas emocionais, de cárceres mentais que a pessoa tem lá desde criança. E aí ela volta como se ela caísse numa armadilha. E aí ela volta a reclamar e volta a não estar na gratidão. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter a consciência, se ela é uma pessoa, ou que ela reclama, que ela precisa ser mais grata. Aí ela precisa pedir apoio, né? Apoio por um mentor, para um psicólogo, ou mesmo para um amigo, né? Se conectar com pessoas gratas, o seu circuito, né? Porque o nosso cérebro, ele aprende, né? Então, ele vai com o comportamento dos colegas. Então, você tem que escolher com as pessoas que você deve estar, o circuito de pessoas que você deve estar com pessoas mais gratas. E o que acontece? E aí volta para isso. Desculpa, eu cortei. Mas aí volta para isso que a Irene falou. Isso. Porque é no sentido de, eu vou fazer até enquanto eu não tenho essa ciência, dessa consciência do meu cérebro aqui, né? Vou praticar ou vou atrás. Por que eu não consigo? Isso. E aí, com a gratidão, você tem alteração da plasticidade neuronal e você tem a liberação de neurotransmissores, como a dopamina, liberação de neurotransmissores como a serotonina. Você, então, começa a ativar áreas do sistema límbico com áreas de pertencimento, né, e de empatia com o outro. E quando você tem isso, aí você começa, então, a ser modulado mais pela sua região cortical. Uma pessoa dominada, então, pela região cortical, que é de clareza, de tomada de decisão, você vai ter melhores ideias, melhores insights, melhores projetos, e aí você vai trabalhar melhor, você vai se dedicar melhor, e lógico, isso tem a ver com prosperidade. E aí quando fala, porque quando você agradece é porque o universo traz, não, é porque você se posiciona de uma forma diferente, e o teu cérebro, ele trabalha com habilidades. E a vida, ela é um grande plantio. Se você planta no outro, se você faz outro, com certeza. Exato. Você vai ter promoção, você vai ter melhores oportunidades, né? Então, a gratidão, sim, ela é uma ferramenta poderosa. E a reclamação é o contrário. Uma pessoa que reclama, ela altera a plasticidade neuronal dela e, sim, ela fica dominada pelas emoções, né? Então, e muitas vezes por isso que a gente faz, e eu vou jogar para a Fabiana, senão a gente não entra aqui na resiliência. Tem a resiliência emocional com a gente, Fabiana. Mas o que você fala é muito real no sentido de
porque aí a pessoa reclama e ela entra num estágio em que ela nem percebe mais É. que ela tá reclamando justamente por isso. Porque o cérebro é onde não é o cérebro que a gente fala, é já o Os sistema, neurônios, os neurônios, é. que já tem aquele sistema de que ela sabe que a vida dela vai virar esse Viciados. círculo. Ô, Fabiana, mas viciadas. só para terminar isso, porque às vezes a pessoa vai se sentir culpada. Às vezes tem uma pessoa que vai falar, mas por que que eu reclamo tanto? Ah, Às não, mas nós vamos vezes, voltar aí, porque senão nós não Pode fechamos esse ser lá, podcast. pode ser lá da infância, Sim. coisas que ela viveu Coisas, e tá. feridas que ela tem. Então né? vamos segurar aqui, doutora, porque daí eu quero Sim. que a doutora também finalize também com isso. Porque eu acho Tá. que é importante isso, senão a gente traz isso. Puxa, mas e agora? Eu agradeço? Eu não agradeço? O que que eu faço? Não, é entender caso a caso. Por isso Sim. nós somos únicos. Por isso é esse sentido de não. Para muitas pessoas isso vai ser fácil, para outras o porquê que não está sendo fácil. Então nós vamos chegar lá, fique aí que nós vamos voltar para a doutora daqui a pouquinho. Fabiana, fala um pouquinho sobre por que quando foi escrever esse tema. Certo. Por que escolheu resiliência emocional? Se eu não perguntei, né, gente? Porque às vezes eu faço os bastidores aqui, gente, depois eu acho que eu perguntei, mas não foi nos bastidores. Não te perguntei ainda, né? Fabiana? Não. Como que foi teu capítulo, a escolha? Fala pra gente. Eu vou falar, mas antes de eu começar a falar sobre a escolha do capítulo, que eu tô achando muito bacana as nossas falas, porque elas estão se traga teu interconectando. posicionamento. E traga. tudo isso, né, que tanto a Érica quanto A Irene, nossa Irene e a doutora Érica. Isso, doutora Érica. Elas comentaram sobre a gratidão e, inclusive, é uma das ferramentas, né, ou um dos caminhos que nós podemos fazer para que a gente possa fortalecer a nossa resiliência emocional, né? Tanto a gente praticar mais a nossa autocompaixão, né? Mas também da gente exercer o nosso estado de gratidão. E aí, quando ela falou, A Irene falou. né, sobre desde criança, eu tenho cadernos diários, né, da gratidão. Eu sempre, mesmo que eu não lembre de 3, 4 coisas, mas eu deixo lá uma ou duas que sejam significativas para o meu dia, porque além de mostrar para mim que, poxa, se eu estou sendo grato, né, estou sendo grata, é porque eu recebi. Né? Eu recebi de uma força maior, né? Através também do meu esforço. Então, tem muito do merecimento, né? Todas as vezes que a gente escreve. E eu levo muito isso também para as pessoas que estão comigo, né? Ou sobre os meus cuidados, ou nas minhas rodas, né? De amizade, de família. Porque volta de novo para a questão aí neuronal, né? Cerebral. Ele entende que nós estamos conquistando, nós estamos avançando e nós não somos perdedores, né? Nós estamos conquistando a cada vez mais. Trabalhando também o fortalecimento do nosso sistema imunológico, né? Então, pessoas que são muito gratas, dificilmente elas também adoecem, né? Claro que o adoecimento tá para todas as pessoas, mas parece que é protetor, né, do nosso sistema, né? E aí Trazendo um pouco do seu também para capítulo. um pouco do capítulo, né? Resiliência emocional. É o capítulo Isso, 9, então, né, gente? exatamente. Resiliência emocional, a arte de recomeçar. Exatamente. E aí eu vou fazer também uma associação, né, nessa questão dos recomeços, porque às vezes as pessoas elas ficam com muita dificuldade de recomeçar, né, diante dos processos em que se encontraram. Possivelmente, como exemplo, eu trago os fechamentos de ciclos, né, os encerramentos de ciclos. E este mês, especificamente, é um mês que eu estou mudando, né, modificando vários ciclos. E, com certeza, se fosse 10 anos ou 15 anos atrás, não seria tão leve como está sendo agora, porque eu já fortaleci, né, ao máximo a minha resiliência emocional. Então, a gente volta de novo para as temáticas que já foram trabalhadas. Sim. Porque para algumas pessoas, essa resiliência é mais difícil, né? Muitas vezes elas não aprenderam, né, lá atrás, né? Ou então as feridas são tão grandes que elas não conseguem dar esses passos e ela precisa de ajuda. Então, eu fui juntando, assim, várias histórias que me impactaram muito, né, em toda a minha vida, desde a prática clínica, profissional ou pessoal, e fui percebendo que esse é um grande tema de se abordar. Já é um tema que eu trabalho muito, inteligência emocional, né? Ótimo. E quanto mais a gente aprofunda, porque é possível sempre melhorar, mas esses entraves e bloqueios, né, que as pessoas encontram no dia a dia, às vezes deixam elas presas nos obstáculos mesmo, né? Elas não conseguem olhar para dentro de si e entender que elas podem sempre a cada dia mais. E esse processo de resiliência não é saindo do 0 para o 100.
é cada dia um pouco mais, se permitindo, olhando os modelos, né, que dão certo, os modelos inspiradores, para que a gente possa sempre alcançar um pouco mais. É né? um a cada dia um pouco mais e Exatamente. entendendo que tem que entrar. É interior, muitas vezes, não é pelo outro. Até eu acredito que para a cura, e todos vocês podem falar depois, para esse processo de cura, e quando a gente fala cura, é num sentido de. O nome cura pode ter um aspecto para cada um, mas na cura de você estar bem, de dizer, realmente eu consigo fazer isso, mas eu tenho que querer também. A não ser que você não tenha, como a gente vai para nossa neurocientista, a não ser que a gente não tenha mais essa consciência disso. Aí alguém tenha que levá-lo para ser tratado, curado. Mas esse propósito, doutora, precisa ter essa consciência e esse querer quando a gente quer mudar. Porque se de repente, como voltando lá no nosso, a pessoa que reclama. Eu reclamo demais, tudo eu acho ruim, tudo eu acho que se torna algo que alguém chega para mim e fala, você precisa parar, Débora, você precisa parar de reclamar. Vamos dizer um exemplo. Débora, você não está vendo que você está... Eu consigo fazer isso sozinha se eu não quiser? Eu vou passar 3 estratégias para você Ótimo. se libertar de qualquer cárcere mental. Seja Ótimo. ele por falta de gratidão, seja ele por medo de empreender, seja por medo de avançar. Nesses 3 pilares são, primeiro você tem que identificar quais são as suas crenças limitantes, quais são os seus pensamentos, quais são as suas reações diante da vida. E quais são os gatilhos emocionais que te levam, por exemplo, a reclamar, quais são os gatilhos que te levam a retroceder, a ser dominado pelo medo. O segundo deles é substituir as suas crenças limitantes pelas crenças libertadoras. No caso aí a gente está falando sobre gratidão. Como que eu posso passar de ser uma pessoa que reclama para uma pessoa que vai agradecer, porque são vias neuronais. Então a gente pensa assim como se fosse uma grama. Sabe quando a gente está passando com aquele cortador de grama ali e aí você faz aquele caminho neuronal? Quando você tem o hábito de reclamar ou viver dominado pelo medo, cada vez que você repete aquele ciclo, você fica preso naquilo. Você está preso naquela conexão sináptica. Mas de uma forma consciente você pode formar outras conexões, outra neuroplasticidade. Mas aí é o seguinte, nem sempre a pessoa vai conseguir fazer isso sozinha. Aí ela precisa pedir ajuda, que é o segundo passo. E o terceiro passo, terceira estratégia, que é muito importante, é a gente mentalizar. A gente fechar os nossos olhos e pensar naquele passo, se eu me mudar a minha vida, deixar de ser dominada pelo medo, dominada pelas reclamações, se eu for mais grata, se eu tiver mais coragem na minha vida, aonde que eu vou estar amanhã? Aonde eu vou me conectar? Tem pessoas aqui que estão assistindo e eu tenho certeza que essas pessoas, elas estão, às vezes, dominadas em algo. Então, a minha pergunta para você, o que tem te dominado? Qual é o medo que tem te travado? Qual, às vezes, e Débora, e às vezes foi uma palavra lançada enquanto criança. Eu sou professora universitária, quantas vezes vem um aluno para mim e fala, meu pai falou que eu nunca iria aprender. Ou que eu não queria que ele tivesse nascido. Né? Ou então, de falências, né? que, por exemplo, nasceu numa situação pobre e a pessoa fica presa naquele cárcere. Sim. Mas existem vários exemplos. Por exemplo, eu vou lembrar do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele nasceu numa situação de extrema pobreza. Sim. Ele foi rejeitado 2 vezes. Ele foi rejeitado pela sua mãe sanguínea e ele foi dado para doação, né? Logo que ele nasceu. A primeira família dele que o adotou rejeitou ele, devolveu ele para adoção. E depois uma segunda família o adotou. Ele poderia ter sido um derrotado e vivido naquele circuito da rejeição. E ele foi o quê? O cofundador da Apple. E revolucionou a indústria tecnológica. Então, ele fez, todos nós podemos. Então, a minha pergunta é essa. A gente tem que identificar qual que é o seu cárcere mental. O que está te segurando e pedir ajuda.
Ótimo. E a gente tá quase caminhando pro nosso fim, porque é assim, ó, eu faço podcast com 3 mulheres aqui e a gente vai embora e depois não tem tempo. Tem tema, mas não tem tempo. Mas é para vocês ficarem com gostinho mesmo, ir lá procurar. Depois você vai ter na descrição aqui um pouquinho de cada uma delas e tem um Instagram também para você não só adquirir o seu livro, o seu exemplar, mas também para você conhecer melhor os trabalhos. Quero voltar um pouquinho também para Irene, daqui a pouco eu vou para Fabiana pra gente encerrar depois. E cada uma falar um pouquinho da sua mensagem final nas suas câmeras também, que eu falo que é a câmera do amor, da dica, da libertação, de tudo. É a câmera de vocês, aqui as meninas e a nossa aqui, a Fabiana. A Irene fala também no livro, no capítulo, justamente que a doutora comentou, né? Que é essa questão da vivência, Isso. de toda essa vivência. E você fala muito desses medos que você enfrentou na infância, até os cursos transformadores que te ensinaram a aplicar toda essa gratidão em diferentes aspectos da vida, na saúde, prosperidade financeira, equilíbrio emocional. Então, cada prática cotidiana, seja por meio de um diário, uma meditação, até mesmo um gesto de agradecimento, tornou-se uma ferramenta de autotransformação para você. E é o que você passa para as suas clientes, enfim, as pessoas que trabalham, que você trabalha com elas. Para você tem identificado, se para você foi assim também, e você tem identificado isso nas pessoas, que é difícil, às vezes, começar uma gratidão, a escrever um diário, porque elas pensam que não vale para nada? Porque realmente eu recebo muitas, vocês não têm noção, fazendo podcast aqui na Editora e fora, há 25 anos como jornalista, então muita gente fala isso. Ah, isso não serve para nada. Mesmo em 2025, ainda você também vê isso? Eu digo e provo que serve. Porque, como a neurociência, como a doutora já mesmo explicou, eu digo assim, ó, não precisa você entender nada disso. Só entenda que você tem um setor da tua vida que precisa ser mudado. E o que você precisa ser feito? Mantenha a resiliência, que é a outra... Nosso colega outro capítulo. também está falando. Então, acho que encaixa perfeitamente aqui no que eu quero dizer para vocês. Parece simples falar de gratidão. Ah, é uma coisa simples, e tudo. Eu fui pesquisar gratidão para fazer o livro. Eu só praticava por conhecimento simples, assim como uma pessoa leiga. E eu vi que tem um conteúdo amplo, que a ciência estuda e a modificação que traz para a vida da pessoa. Então, não é uma simples prática. Pratique 3 coisas que você seja grato no dia que foi boa para você. E se foi uma ruim, o que essa ruim trouxe de lição para você durante esse dia? E só vá praticando. Se durante 30 dias, 3 meses, que são também os períodos de questão de cérebro aí, para a gente pegar o hábito, o que acontece? Você vai criando novas sinapses a partir do momento que você começa a escrever. Você escreve, você tem uma sensação, até quando você deita, eu faço as práticas geralmente antes de dormir. Que é o que você coloca aqui no livro Quando também, você né? vai deitar. Quando eu comecei, eu também não acreditava. Assim, desta forma, escrever. Ser grata por escrever. Eu não acreditava no que eu escrevia antes de receber. E eu comecei a fazer descrente também, porque o que você já recebeu é fácil ser grata. Você sentiu, você viveu. Mas quando você vai escrever uma coisa, no meu caso, que eu escrevia sobre uma pessoa ser aquilo que ela não era, sobre eu receber aquilo que eu não tinha recebido ainda. E eu escrevi, né, Senhor Deus do Universo, sou muito grata por ter recebido isso. Senhor Deus do Universo, muito obrigado por a tal pessoa ser do jeito que ela é, e escrevia como que eu queria que ela fosse, como se fosse. E a pessoa, depois de tempo, ser, e depois de tempo eu receber, então, eu não sei o que pode explicar. Se foi a minha fé, eu também acredito que a gente tem que ter um pinguinho de fé, para que as coisas aconteçam. Mas se você não tem fé, escreva. Eu sempre digo, pratique. Se daqui 3 meses não mudar uma vírgula na tua vida, você pode vir dizer que realmente não dá resultado. Mas se você não fizer, não vai saber nunca. Não vai saber nunca. E a resiliência da prática consiste nisso. Outra coisa, a gente sai do negativo para o positivo. Quando você agradece uma coisa que a pessoa não é, você começa a ver o lado positivo dela. Quando você acredita que você agradece o que você não, pelo que você tem, você começa a ver que você tem muita coisa boa na vida. Eu vou dar um exemplo. Como eu escrevi no outro livro lá, eu sou viúva do primeiro relacionamento e eu recebi uma pensão. Essa pensão era, assim, vamos dizer, dava para eu manter a minha vida, se eu precisasse trabalhar, não tinha uma vida lá, grande coisa, mas de conforto, né? E isso durante anos, eu nunca agradeci por isso que eu recebi, porque eu levava como um lado negativo. Eu perdi alguém para receber, entendeu? Sim. Era um lado negativo. Eu não era grata pelo benefício do financeiro.
eu comecei a agradecer, parece que as coisas começaram a se multiplicar na minha vida, melhorar, resolver. Então, eu notei, assim, pequenos detalhes da minha vida, que não vou trazer aqui, assim, alguma coisa tem no livro, mas são bem mais expansivos do que ali, que você, aos poucos, você vai trazendo essa coisa do positivo. Quando você está no negativo, você agradece, você começa a mudar o foco do olhar. É o foco do teu olhar que precisa sair do negativo para o positivo. E pratiquem que vai dar certo. Gratidão não é um simples muito obrigado. Gratidão é uma questão aí de neurociência, já mudando as questões de hábitos mentais. Vale a pena. Ótimo. Eu sei que a doutora Érica deve estar ali. Eu preciso falar, doutora Érica, precisamos marcar um solo aqui, um podcast, porque tem muita coisa também que a gente Sim, precisa explicar. As sim. pessoas precisam entender também. Estou à Que tem disposição, todo, prazer. não é? Porque tem toda uma explicação para isso. Tem. E a gente está aqui com pessoas também que são da prática e da neurociência. Isso é importantíssimo. A gente vê que, independentemente se você tem a explicação, não busque a explicação, porque a explicação está com os especialistas. Busque que você precisa de ajuda, precisa de alguma forma ser ajudado. Ou, se você não está conseguindo buscar ajuda, você é a pessoa que é da família, que é, né, é o parceiro, que está vendo isso, é um filho, é um pai. Então, busque ajuda por essa pessoa aí, porque com certeza, para a gente adquirir a saúde mental, como a gente precisa buscar ajuda também. Porque aqui está escrito, caminhos para uma vida equilibrada. Então, eles existem, são caminhos que precisam ser encontrados aí. Direcione-nos, meu português foi luxuoso agora. Direcione-nos para a gente falar um pouquinho, Fabiana, sobre essa questão da emoção. Sim. Estamos trazendo aqui muito e daqui a pouquinho a gente encerra aqui nosso podcast, mas eu quero que você traga aqui um pouquinho das suas palavras finais sobre emoção para você. Porque antes da psicóloga também tem a Fabiana. Exato. O que você acredita que é importante para as pessoas que estão vendo a gente, para que elas entendam sobre emoção? Para depois você chegar e falar, não, realmente hoje eu sou psicóloga, eu sou escritora, mas eu também vivi isso aqui. O que você vivenciou que é importante você trazer hoje? Para mim, emoção é algo que tem um papel fundamental na nossa vida, né? É óbvio que a gente precisa do equilíbrio, né, entre a emoção e a razão. Mas quando a gente não se conhece, né, não mergulha nos processos de autoconhecimento, a gente fica muito preso, principalmente às emoções que são mais desafiadoras. Eu digo desafiadoras porque são emoções, né? Às vezes a gente fala, nenhuma negativa ou positiva, né? São emoções que nos constituem, trazem muita experiência e que pode também trazer bastante prejuízo na nossa vida, né, se a gente não souber fazer a devida gestão. Então, quanto mais a gente se conhece, a gente vai aprender a lidar melhor, né, com essas emoções que são mais desafiadoras, equilibrando. E eu sempre falo para as pessoas, busque, conheça quais são os seus maiores recursos de autorregulação, né, interna. Porque para algumas pessoas, a dança, os processos corporais, né, a dança, a atividade física, traz uma regulação, né, muito boa. Para outras pessoas, vão se conectar melhor na natureza, né? E aí se autorregulam também, né? Para algumas pessoas, os processos mais de escrita, né, arte terapêuticos. Então, é buscar sempre quais são os seus recursos para melhor se autorregular. E não fazer isso apenas uma vez na vida, né? A gente precisa colocar todos os dias da nossa vida, porque trabalhar a gestão das emoções de uma maneira equilibrada é trazer isso para o nosso cotidiano, porque senão a gente não encontra o equilíbrio, né? Não encontra. Então, é o que eu falo, né? E o que eu deixo assim como recado é se conhecer, né, o máximo possível. A gente sabe que pode sempre se trabalhar, né? Sempre que precisar buscar o suporte terapêutico, né? Claro que a gente aprende muito com os livros, né? Sim. Com os filmes, inclusive, né, trazem muitos gatilhos, né, para nós. Quantas vezes a gente está assistindo algo e aquilo traz uma... Nossa, eu estou com ataque cardíaco, estou vendo aqui, não sei... Claro, está trazendo um gatilho que muito possivelmente está lá no inconsciente, né? De alguma ferida que ficou aberta, de algum medo muito profundo, né? Que impacta o nosso caminhar. Então, trabalhar... São começos, né? São começos, São começos. Né? É um filme, é um livro, é um podcast, é alguém falando do tema. Você já vai entender que alguma coisa tem de diferente aí que eu preciso tratar. Exato. E muitas vezes a gente não abre novos ciclos mais equilibrados, saudáveis ou prósperos, porque a gente está ali acorrentado nesses ciclos desgastados, né? Estagnados. E é preciso
fazer esse rompimento, né? Por isso que é recomeçar também. A resiliência nos ensina também a recomeçar de uma maneira mais leve e mais equilibrada. Ótimo. Meninas, eu quero agradecer muito. Nosso tempo já passou. Já, que o José já está ali de olho para mim. Já passou o nosso tempo, mas eu quero que vocês tragam, de repente, ou a frase final ou uma frase de impacto aí para vocês deixarem agora na câmera de vocês. As meninas, então, aqui, a doutora e a Irene aqui nessa câmera. Então, e daqui a pouquinho a Fabiana também. Doutora, com a palavra. Eu quero te convidar a ler o meu livro, né, Um Olhar para a Saúde Mental, especialmente meu capítulo, que eu falo muito mais sobre neurociência. Eu falo do maior psiquiatra que já existiu na face da Terra, que é Jesus Cristo. E Jesus, ele fala para nós perdoarmos não apenas 7, mas 70 vezes 7. E a falta de perdão também está envolvida em muitas doenças. E quando você fala em falta de perdão, a falta do auto-perdão. Então, que você possa se perdoar. Outra prática é a oração, a fé e a respiração. Está tudo conectado, né? E se isso fez sentido para você, que você me procure, né, nas minhas redes sociais, @doutora Érica Grangeiro. Ótimo. Obrigada, doutora. Irene, deixe sua mensagem final na sua câmera. Eu quero dizer que gratidão pode ser a chave para a sua revolução mental. É uma das. Então, eu convido também vocês a me seguirem lá e fazer o mapa numerológico, que daí entra na questão que a doutora falou, de você se conhecer. E não deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento, entender às vezes o porquê você funciona desta maneira. É um dos passos. Uma terapia não exclui a outra. Então, buscar aquela que melhor se integra, e estamos aí para melhor poder ajudar aí vocês continuarem aí seguindo de uma maneira próspera, com a saúde mental em dia. Ótimo. Obrigada, Irene. E Fabiana, deixe suas considerações finais na sua câmera. Eu agradeço, né, imensamente a todos vocês que vão estar aí fazendo, né, a leitura, né, deste livro incrível, maravilhoso. E acreditem que trabalhar saúde mental não é apenas tratar exclusivamente da parte mental cognitiva, né? Nós temos comportamentos, temos pensamentos, sensações, emoções, né? Temos uma parte espiritual que faz parte da nossa vida, a gente não pode deixar de lado. Nós temos a parte relacional, então cuidem de todas as esferas, né? Todas as partes da sua vida, porque compõem um todo, né? E a gente sempre pode mais, né? Melhorar cada vez mais a gestão das nossas emoções. E convido também vocês a me seguirem aí no Instagram também. Eu tenho 2 perfis, né? Tanto Fabiana Andrade, 1610, e o Fabiana Terapeuta Holística, onde eu trago também aí muitas ferramentas incríveis que vão estar integrando toda a outra parte terapêutica, psíquica. Ótimo. Muito obrigada, Fabiana. Gratidão. E quero agradecê-las e também agradecer em nome da editora Chave Mestra, que vocês voltem. Sei que a gente, quando faz aqui podcast em grupo, é um pouquinho para cada um, a gente não consegue falar tudo, nem do tema, então já estão convidados para retornarem aqui. Sintam-se à vontade, porque eu falo que Chave Mestra Podcast, vocês têm a chave, vocês escritoras, então podem abrir as portas, que a gente está sempre aqui à disposição para poder recebê-los mesmo e propagar esse tema que saúde mental, a gente está em 2025, a gente fala tanto, mas ainda tem tanta gente adoecendo, tem tanta gente na correria buscando não se sabe o quê, correndo atrás não se sabe do quê. E até hoje, sem essa felicidade que tanto se busca, não é verdade? Então, doutora, muito obrigada, doutora Érica, Irene, Fabiana. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a vocês também, que estão com a gente até agora. Quero muito que vocês adquiram o livro, que é o nosso bebê aqui da editora, o mais novo livro da editora Chave Mestra, Um Olhar para a Saúde Mental, Caminhos para uma Vida Equilibrada. Adquira seu livro com uma das escritoras e realmente faça a leitura e volte ao nosso podcast. Volte lá do início e venha anotando tudo que cada uma delas fala e procure o trabalho de cada uma no Instagram e com certeza vai ser assim sucesso para a tua vida e para de quem está ao teu entorno. Muito obrigada, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.